espero que vocês estejam bem. Vou fazer um resumo rápido aqui sobre os glicídios ou carboidratos. São substâncias orgânicas formadas fundamentalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Onde podemos encontrar os carboidratos? Lá nos cereais, como arroz, trigo, aveia, nas raízes e tubérculos, como batata, macaxeira, batata doce, na cenoura, beterraba, nas leguminosas, como feijão, ervilha, soja, nas frutas, banana, maçã, manga, uvas, laranja. Ou seja, a maior parte dos carboidratos são de origem vegetal. De origem animal, nós temos apenas a lactose, que está presente lá no leite da vaca, dos mamíferos no geral, também lá no mel das abelhas. Funções: temos basicamente duas funções. Energética é a nossa fonte de energia primária. Os seres vivos no geral, eles extraem energia a partir dos carboidratos. Mas também temos a função estrutural, que eu vou falar daqui a pouco. Vamos falar sobre a classificação. Nós temos os monossacarídeos, que são os mais simples. Nós temos os disacarídeos, que é a união de 2 monossacarídeos. Temos também os polissacarídeos, que é a união de 20 ou mais monossacarídeos. Nos monossacarídeos, nós temos as pentoses, que é a ribose e a desoxirribose, que está presente lá no nosso DNA e RNA. Nós temos aqui nas hexoses os monossacarídeos que têm um sabor adocicado, como a glicose, a frutose e a galactose. Os disacarídeos, nós temos a sacarose, que é a união de uma glicose mais uma frutose. Inclusive, esse é o açúcar da cana, é o açúcar que a gente utiliza aí nas nossas receitas, no nosso leite, no nosso café. Temos a lactose, que é a glicose mais a galactose, e algumas pessoas vão ter intolerância e até alergia à lactose. O que isso quer dizer? Ela simplesmente não consegue quebrar, o organismo não produz enzimas, substâncias capazes de quebrar em glicose e galactose. E o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai ter uma reação, então ela precisa eliminar essa substância. Temos também a maltose, que é a união de 2 glicoses. Nos polissacarídeos, temos 2 funções. A estrutural está lá na celulose, é a parede celular dos vegetais. E a quitina está na parede celular de fungos e algas e também no exoesqueleto de artrópodes, como os insetos, como formigas, abelhas, baratas, besouros. Nos crustáceos, como os camarões, lagosta. Então a gente vai encontrar ali no exoesqueleto deles esse polissacarídeo. Temos também os polissacarídeos energéticos, por exemplo, o amido, que a gente vai encontrar lá no trigo, por exemplo. Ele é a reserva energética das plantas. Vamos encontrar também nas raízes. As plantas, ao fazerem fotossíntese, elas produzem glicose. Elas começam a encadear, montar essas moléculas de glicose até formar uma grande molécula de amido. E esse amido vai servir como uma reserva energética para as plantas. Já o glicogênio, ele é a reserva energética dos animais e fungos. Então, no nosso caso, a gente vai se alimentar de alimentos à base de amido, e esse amido vai ser degradado e vai ser transformado em glicose. Porém, esse excesso de glicose, ele vai ser montado novamente, mas não na forma de amido mais, na forma de glicogênio. E esse glicogênio ele vai ficar armazenado lá em nosso fígado, no fígado dos animais em geral, e também nos músculos. Pessoal, muitas vezes os carboidratos são pintados como vilões, mas na verdade não é bem assim. Os carboidratos são importantíssimos para obtermos energia, para a gente poder andar, falar, correr, praticar exercícios físicos, estudar e etc. Mas o que acontece, muitas vezes a gente faz ingestão de péssimos carboidratos, que são dos ultraprocessados. Os refrigerantes, os bolos, os biscoitos, são ricos em carboidratos, mas o objetivo é tornar eles mais atrativos, por isso que também são chamados de ultrapalatáveis. Então, a quantidade de calorias e carboidratos que a gente encontra nesses alimentos é muito alta, e o nosso corpo acaba transformando esse excesso de carboidratos em lipídios, que são as gorduras. Então a gordura visceral, que fica ali nos órgãos internos, a gordura localizada no abdômen, na cintura e dentro dos vasos sanguíneos também, pode nos trazer grandes riscos de AVC, riscos de hipertensão, de infarto no miocárdio. Então não tenham medo de ingerir carboidratos, mas, se possível, dê preferência aos alimentos in natura. Todos esses alimentos aqui são ricos em carboidratos, são oferecidos pela natureza e são ricos em fibras. Fibras, na verdade, são carboidratos, como a celulose, que não participam da digestão, a gente não consegue digerir, mas eles ajudam a regular nosso intestino, a nossa microbiota intestinal, que são as bactérias do bem, que nos ajudam na digestão e produção de vitaminas. Ou seja,
são muito importantes essa microbiota. Então o que é que acontece? Se for para preferir essas fontes de carboidrato e essas, dê preferência aos alimentos in natura. E lembrem-se, tudo que está em excesso, o nosso corpo acaba armazenando. Pessoas que se alimentam de muitos carboidratos e não praticam exercícios físicos, independente do carboidrato que ela consome, ela corre risco de diabetes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.